Então isso só vai se resolver, o problema do gramado só vai se resolver quando o governo do Rio de Janeiro tomar providências e encaminhar essa licitação que vem sendo empurrada com a barriga ano após ano e todos são prejudicados, inclusive Flamengo e Fluminense que estão na gestão atualmente. Vamos trazer mais números de personagens dessa partida? Coloca os números do Serginho aí pra gente. Você esqueceu de citar o Serginho, hein? Serginho Macedônia, né? Ramon Dias bancou e funcionou. Trouxeram os números do Medel também, outro personagem. Então pronto, vamos lá, depois a gente vê desses do Serginho. Fechado, Sandrão. Ontem nessa partida, então, nessa vitória contra o Galo, os números de Medel. 90 minutos, são 6 rebatidas, 1 bloqueio de chutes, 2 interceptações, nenhuma falta cometida e 11 ações defensivas. E ele tá muito bem na zaga, né? Aí, mais uma vez, foi o Ramon Dias trazendo ele para a zaga, não estava bem como o primeiro homem de meio campo, na zaga está formando uma dupla bem consistente e segura, né, junto com o Léo. Muito no que o Breiler também já citou, mas vamos passar os números aí do Serginho e a gente também fala desses dois. Ficou 71 minutos em campo, fez 1 gol, 2 chances criadas, 6 ações na área rival, 3 dribles certos, 8 duelos defensivos e 8 bolas recuperadas. Primeiro gol dele com a camisa do Vasco, ele que chegou aí nessa excursão, nessa galera toda que chegou nessa janela, né, junto com os outros companheiros também fazendo esse gol. E o Serginho, é bom fazer essa pontuação, foi muito injustiçado com críticas desproporcionais. Uma coisa é criticar a gestão pelo perfil de reforços que contrata. No momento em que contratou o Serginho, o Vasco estava precisando de jogadores maiores, jogadores do nível de Payet, até mesmo do Medel, que chegassem para resolver e vestir a camisa de titular de forma indiscutível. Não era o caso do Serginho. Uma aposta, né? Mas não há nenhum problema em ter apostas no elenco. Sim. Até mesmo uma gestão de SAF faz parte. Você incorpora o elenco com jogadores que não são tão badalados como é o caso do Serginho. O que aconteceu no caso dele foi ter virado chacota ali, as pessoas debochando do currículo, de onde o Serginho passou, mas tem se mostrado um jogador muito comprometido, jogador que realmente não é um primor técnico, mas ainda assim batalha, não desiste de jogadas, faz muita recomposição, algo que o Ramon Dias tem admirado nele. Então, por esse aspecto, é um reforço interessante, mas dizer que era a solução dos problemas do Vasco, quem criticava o tipo de gestão e o perfil de contratação correto do jogo, quem partiu para um caminho de ridicularizar, fazer deboche do atleta, hoje percebe que ele pode ser útil nessa caminhada, mas de fato, o Vasco hoje, além do Serginho, carece de referências de protagonistas e naturalmente o Payet se encaixa muito melhor nesse contexto. Ali do meio para frente, se a gente for pensar nessa última janela, o cara que chega mesmo com esse status de vai ser protagonista, esse vai decidir e o torcedor tem mais certeza de que ele pode entregar, é o Payet. O próprio Vegetti, ele chega no melhor momento da carreira dele. Ele foi um cara que foi artilheiro de Série C, de Série B e era o artilheiro, né, do Campeonato Argentino, foi o artilheiro do último Campeonato Argentino também de Série A. Mas mesmo assim era um cara que teria que ser testado dentro do futebol brasileiro, que é um futebol mais competitivo do que o argentino. Então eu também não considero que esse é um cara tiro certo, né, a solução do problema ali da camisa 9, pelo menos considerava. Hoje eu já consigo enxergar que é mais uma aposta que vai ajudar muito. Ele está entregando gols, está sendo importante nesse jogo aéreo, fazendo pivô, né? É um bom camisa 9. Meteu bola no travessão, um bom cruzamento. Mas o que eu quero dizer é que ele chegou também com status de aposta. Claro. Né? O Payet não. O Payet já é um jogador que se espera mais, a expectativa é diferente. E a mesma coisa do Serginho, acho até que ele fez uma boa estreia contra o Cruzeiro, depois sumiu, chegou a passar alguns jogos sem ser relacionado. Ontem, como o Vasco não teve o Orelhano, o Ramon Dias apostou no Serginho, ele deu contra o recado, acho que é um jogador comprometido. Aliás, o time está comprometido. Isso acho que nunca faltou para o Vasco. É um time que está competindo, né, pensando no coletivo, todo mundo se doando na marcação. E tem que acreditar, né? Acho que o papel do Ramon Dias foi justamente esse, né? Você, além de organizar a equipe, ali taticamente, é também você fazer com que esses caras acreditem em um desafio que ainda é muito complicado. Acho que é o próprio Payet mesmo que vem como essa figura, né? Porque os outros também, o próprio Paulinho, que tem feito bons jogos, também vem naquela desconfiança de quem lembrava, de quem não lembrava, enfim, acho que vieram esses perfis antes e aí, por fim, chegou esse cara
que vem com essa expectativa e com essa história e tudo mais. Saideira do Giro de Notícias, o Vasco fez uma solicitação à CBF para mandar o seu jogo contra o São Paulo no Mané Garrincha, em Brasília. O jogo está marcado para 8 de outubro, inicialmente em São Januário, como o Vasco ainda não tem autorização para jogar dentro do seu estádio, está planejando mandar a partida lá no Distrito Federal. Eu tenho um drone do teu, não tem? Antes da gente ir pro Flu? Tem drone do Vasco? É coisa rápida. Eu vou falar do Vasco rápido pra gente poder falar de Fluminense. É o seguinte, hoje teve o julgamento do STJD sobre uma possível extensão de pena para São Januário, mas isso não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi um aumento de multa de 60 para 80 mil. Então, desportivamente falando, São Januário está liberado. Só que no dia 30 de agosto, com o Vasco fazendo esse agravo, vai tentar a liberação na justiça comum daquela decisão que a gente leu aqui, absurda, preconceituosa, sobre a interdição de São Januário para sua torcida. Inclusive, até brinquei lá no Twitter das imagens da briga lá dos torcedores do Flamengo com o Olímpia ontem na orla de Copacabana. Daqui a pouco vão punir o Vasco, porque brigaram lá na orla de Copacabana, não vão deixar os moradores da Barreira lá frequentar a praia. Olha, o Big Boss falou uma coisa certa aqui no meu ponto, que é verdade. Os clubes, todos eles, deveriam se unir ao Vasco da Gama nesse movimento. Um absurdo. Porque o que está acontecendo é um absurdo mesmo. Sabe quando a gente olha o livro de história de 100 anos atrás e a gente pensa, nossa, como é que eles faziam isso? Meu Deus do céu, é o que estão fazendo com São Januário. E tá todo mundo quieto. Não, pelo contrário, quieto não. Tem gente achando que é coitadismo. Coitadismo, a quem mandou quebrar o estádio? É isso que as pessoas não entendem. A pena foi cumprida. É isso que as pessoas... O Vasco ficou um mês sem jogar em São Januário. Aconteceu algo parecido ou pior na Vila Belmiro na mesma semana. E o Santos já mandou o jogo e já ganhou o jogo em casa. Com a torcida. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Isso sempre aconteceu no futebol. Infelizmente, essas coisas desses... E acontece em qualquer lugar, tá aí, ó. Copacabana. Acontece. Em Copacabana, em um mês, aconteceu mais incidente do que em São Januário no ano inteiro. Eles vão alegar que em Copacabana é organizado, pelo menos. Sabe o que é? Tem lado A e lado B. Vai ter que botar catraca nos postos pra ver quem vai entrar, gente, igual o Ministério tá pedindo. Pra ajudar o Vasco, a obra do Maracanã é tempo indeterminado. Isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável. Posso dizer, é triste. Não é triste. É triste. É triste. Eu vi foi no News da Colina? Uma carta da Barreira do Vasco. Foi, que News Colina. News Colina, né? Assim, tem movimentação não só no STF. Eu achei linda a carta. Com políticos, deputados falando sobre isso, contra o racismo, o preconceito que está acontecendo no São Januário, elitismo. Aqui também o Tarcísio Mota, junto com outros políticos, também estão fazendo no Rio de Janeiro, e a própria Associação de Moradores também entraram com uma carta em relação a isso, que é um completo absurdo, é só isso. Olha só, Big Boys, fala na caixa aí. Vamos falar, a gente já está falando sobre isso. Aliás, a gente foi o primeiro programa de TV aberta a trazer esse assunto com você. Fernanda, pode ficar tranquila. O SBT foi o primeiro a dar luz para essa questão. Esse assunto. E não só isso, a questão não é essa não. A gente pautou outros veículos da mídia, não só do Brasil, mas também do mundo. Então, assim, esse é um motivo de orgulho pra gente. A gente vai todo dia aqui, Big Boys, deu uma ideia aqui. Todo dia a gente vai falar sobre esse assunto. Nem que seja 30 segundos. A gente vai futucar nessa ferida. Sim. A gente vai falar sobre esse assunto. Porque não mexe só com o Vasco da Gama. Claro que mexe com o Rio de Janeiro. Mexe com o Brasil, mexe com a nossa cultura e mexe com as pessoas que moram na Barreira do Vasco. Então vai muito além do que é o futebol, o Vasco e São Januário. Vai numa questão social. Então todo dia a gente vai botar o pau na mesa aqui. Todo dia. E rapidinho, me dá 20 segundos. O Payet não estreia contra o Palmeiras, tá? O Vasco, na hora de registrar a transferência dele no TMS da FIFA, descobriu que ele tem uma punição esportiva da Federação Francesa por um tapa em um jogo lá do futebol francês. Aconteceu com o Marlon, aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele foi pra Arábia. É novo na FIFA e é... Então o Vasco teve essa surpresa e por isso está tentando regularizar ele para ele já cumprir essa punição contra o Palmeiras e jogar contra o Bahia.